Oi pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio inédito do programa Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Sberner, apresentador do programa, sou também consultor de tecnologia, pessoas e empresas há muito tempo. Tive o privilégio de conhecer e continuar conhecendo muita gente de sucesso, inspiradora, que nos ajuda a gerar mais sucesso no nosso país. Muito inspirado aqui com o nosso programa Sucesso à Brasileira. Eu tenho certeza que quanto mais pessoas trouxermos aqui, mais gente com histórias, com dicas, isso vai gerando um ciclo virtuoso de sucesso no nosso Brasil. Aproveita, vou pedir para você já deixar seu like, queria agradecer a sua audiência, a gente tem tido muita repercussão. Se você está no YouTube, deixa o seu like, se você está nas plataformas de áudio, já deixe lá os seus 5 estrelinhas, por favor. Se estiver vendo na TV, no canal Marketing. Quiser falar comigo, você vai ter aqui os créditos de como mandar mensagem, Celso Sberner, Sucesso à Brasileira e também nas redes sociais. O episódio hoje está muito especial. A gente trouxe aquelas pessoas que nos traz orgulho de ser brasileiro. Ele é piloto, muito conhecido, piloto de Fórmula 1, foi muitas vezes campeão de kart, tem vários campeonatos, foi campeão de Fórmula 3000 Sul-Americana, de Fórmula 3000, correu, tem que ler, é muita coisa aqui. Ele correu na kart, na Fórmula Mundial, ele foi segundo lugar na 500 milhas de Indianápolis, ele também correu algumas provas da NASCAR. Eu vou falar que tem tanta coisa, não dá pra falar uma vez. Eu queria agradecer muito e a sua presença aqui hoje, Christian Fittipaldi, obrigado por você estar aqui com a gente. Imagina, Celso, obrigado você. É um prazer poder estar aqui com todos. E vamos embora, vamos dar uma desenrolada aí para ver o que você consegue extrair de mim, se é que eu tenho alguma coisa interessante para falar, né? Eu nem consigo segurar o sorriso, porque se você não tem coisa interessante, eu vou ter que ler muita coisa aqui, cara, porque então, eu acho que você não deveria falar isso, porque quando você fala eu tenho que ler muita coisa, daí você já está entregando, né? A minha idade, né? Se fosse a única coisa que você teria que ler, quer dizer que eu ainda estou jovenzinho. Jovenzinho, mas é legal, cara. Experiência, você ainda segue sendo, para mim, um menino. Sou logo uns 3 anos mais velho, assim, então para mim você é um menino ainda. O galã ali de 93, 94, né, que arrancava suspiros de todas as meninas dos anos 90. Muito legal. Obrigado. Né, você tá na sua agenda corrida, você tá presente aqui, cara, e acho que a gente vai falar um pouco da sua carreira, vamos falar do que você está fazendo hoje, tem muitas histórias divertidas, mas vamos começar pelo comecinho, né? Você, Christian Fittipaldi, é do clã Fittipaldi, né? E eu, antigo, lembro lá do Barão, né? Barão, o seu vô, então você é de um clã ligado ao automobilismo e isso tudo começou com o seu vô, locutor esportivo e que que ajudou a organizar o automobilismo no Brasil praticamente, não? Bom, o automobilismo acho que começou com o meu avô, né? Na verdade ele começou a narrar as corridas, vamos voltar atrás. Narrar as corridas não, ele tentou correr no começo, daí ele viu que as corridas não foram feitas para ele, né? Daí eu acho que a história, meu pai já me contou muitas vezes, desculpa, eu esqueci, mas uma vez tiveram que, acho que eles estavam numa festa, festa de escola ou clube, alguma coisa assim, e daí quem iria narrar esse evento acabou faltando porque ele ficou doente ou porque ele não pôde vir de última hora ou de repente deu cano e daí o pessoal ficou meio desconcertado e falou, quem que a gente vai pegar para entrar no lugar? Ah não, vamos pegar o Wilson e daí acabou sendo o Barão, que daí deu certo, daí dessa primeira experiência dele ele acabou entrando daí em várias outras experiências pequenas no começo, mas o primeiro grande passo dele acho que foi na Jovem Pan. Afinal de contas ele trabalhou o quê? 45 anos lá na Jovem Pan, toda a galera de lá. O seu Tuta deu uma oportunidade bem grande para ele. E eu acho que o mais importante de tudo é que ele narrou o filho dele sendo campeão do mundo de Fórmula 1, numa época onde não tinha televisão, né? Então em 72, quando o Emerson foi campeão,
o único meio de comunicação que a gente tinha entre Europa e aqui era Era um rádio. através do rádio, né? Não, isso Através do Barão. é um clássico, né? É um clássico. É um clássico, né? Porque Não, tanto que ele narrando, a hora que o Emerson vira lá na parabólica, que é a última curva de Monza, né? Antes de você entrar na reta final, ele começa a falar, e lá vem o vencedor da competição. Imagina, hoje em dia nem se usa mais essa terminologia, né? É até engraçado de ver, mas eu imagino o que não estava passando na cabeça dele, né? Pois é. Narrando o filho dele sendo campeão do mundo de Fórmula 1 em 1972, numa época onde mal e mal sabiam o que era corrida de Fórmula 1 aqui no Brasil. Não, e é clássico, né, Cristian? Porque era assim, que ele foi totalmente profissional. Né? Porque ele não levou emoção de lá, de meu filho, de nada. Ele ligou como se fosse Concordo 100% um piloto sendo campeão, claro, a emoção de ser brasileiro, mas imagina por dentro a emoção de ser o filho, né? Demais, né, cara? O Barão era mágico. O Barão era... Imagina, a gente cansou de sentar numa mesa para almoçar e jantar. Ele não falava nada. Ele só comia. Bebia muito pouco durante a refeição. Então ele só bebia, seja lá suco, água, refri, enfim, qualquer coisa, após a refeição, mas nunca durante a refeição. E ele só falava alguma coisa se realmente o assunto fosse pertinente, entendeu? Senão ele só ficava quieto ouvindo. Ele patriarca. Adorava ouvir todo mundo para ver a quantidade de besteira que os netos dele estavam falando, né? Porque teve uma época que ele estava morando em Miami, até foi uma época legal, estava a Jus e ele, os dois morando lá, e coincidiu que todos os netos estavam morando também lá em Miami. Ah, que legal. Se eu não me engano, acho que só tinha a Tatiana que não... Não, eu não lembro, mas a maioria dos netos estavam morando lá. Então, a esposa do Barão, a Juzi, a minha avó, acordava de manhã, tipo 5 horas da manhã, 6 horas estava abrindo a cozinha lá para começar a cozinhar, preparar o almoço para todo mundo. Ah, que legal. Daí, a hora que dava 1h da tarde, 15 para 1, mais ou menos começava a chegar a galera para comer lá. Só que ninguém combinava nada. Então um chegava 15 para 1, outro chegava 1h, outro chegava 1h15, outro chegava 1h30. Só que a Juzi tinha começado a cozinhar tudo, preparar o almoço para todo mundo desde as 6 horas da manhã. Ou seja, isso era a paixão dela. Legal. E a gente pôde dividir isso com eles. Eu acho que no final, a gente pode chamar no final da carreira deles, e acabou sendo muito bacana. Ah, sem dúvida, né? E essa lembrança de família é riquíssima, né? Você ter essa história. Pessoal, como sempre, a gente vai ter aqui como encontrar Christian Fittipaldi, nosso convidado, a rede social dele. E para quem quiser mandar mensagem também, para ficar à vontade, que tem muita história bacana. E para quem não sabe, também vale a pena procurar no Google, põe lá, Barão Fittipaldi, tem até história, tem até propaganda dele, tem uma propaganda antiga que ele faz umas propagandas da televisão na época, super divertida a história. Tem muita coisa dele, mas às vezes eu sentava na mesa com ele, a gente começava a conversar, daí ele olhava para mim e ele falava assim, você acha que realmente eu discordava todas aquelas vezes com a Maria Lídia? A Maria Lídia era quem apresentava o jornal junto com ele lá na Jovem Pan. Ele fala, não, às vezes não era o caso. Eu estava discordando, não porque eu discordava daquilo que ela estava falando, mas eu discordava de propósito para gerar uma polêmica, exatamente, para jogar uma pimentinha no negócio. Então, para gerar polêmica, para mais pessoas ouvirem a gente. Pô, que legal. E ele é o cara que despertou essa paixão pelo automobilismo na família inteira. Né? No seu pai, no seu tio, a influência total dele, né? Eu acho o automobilismo estava nessas conversas aí. Os carros, e daí a hora que o meu pai começou a se envolver, porque o meu pai é 2 anos mais velho que o Emerson. Então a hora que ele começou a se envolver, daí depois o Emerson, enfim, começaram com gincana de lambreta, daí da gincana de lambreta inventaram as corridas de kart, que
naquela época não tinha, né? Eu acho que o kart começou na década de... Eles começaram, se eu não me engano, no começo dos anos 60, lá no Jardim Majaruara. Marajoara? Marajoara, desculpa. É. E daí foi isso. Daí do kart eles entraram no carro, enfim, como você já tinha comentado, essa paixão também do Barão com certeza Foi o que... impulsionou eles. O Barão ativamente no meio de corrida, de uma maneira ou outra, acabou ajudando. Ele foi o fundador das 1000 milhas brasileiras, né? Uhum. Uma prova muito importante aqui no Brasil. Então, enfim, teve muita história. Eu poderia ficar, sei lá, horas aqui Dá para contando a fazer história episódio dele. só para falar do Barão. A história é riquíssima, né? É. A gente vê porque de locutor esportivo foi organizador mesmo, né? Foi meio precursor de organizar, como você falou, de trazer o automobilismo para o Brasil como Não, um esporte, né? Começando essa paixão nacional, né? não, e daí isso que você acabou de comentar, trazer o automobilismo para o Brasil, tentar organizar o automobilismo, Ótimo. tentar melhorar o automobilismo daquilo que ele achava que tinha que ser feito, entendeu? Ótimo. E deu certo pra caramba, né? eu imagino que sim, né? Ele teve 2 filhos, que os 2 chegaram na Fórmula 1, então alguma coisa ele deve ter feito certo. Pois né? e deixou pro neto e o bisneto não vai ter algum bisneto, será que vai estar no Peraí, automobilismo? já é tanta gente que eu Deixa eu fico ver. confuso de vez em quando, peraí. O Só neto pra- sou eu, O bisneto tem uma geração depois da sua. então, o bisneto seria o Pietro e o Enzo, É. isso, exatamente. E vai chegar no é isso mesmo. tataraneto já. Os caras falam assim, o Barão é meu tataravô, vai ser rapidinho, nós vamos estar lá e falando os Fittipaldi ainda nessa história, né? Mas o Pietro e o Enzo estão correndo. Inclusive o Enzo está, acho que hoje, testando o carro da McLaren de Indy, lá na Califórnia. Mas eles estão no meio aí. Meio sem dúvida, né? Que bacana. E aí, então é natural. E aí você, muito novo, começou a andar de carro. Qual que é a sua primeira memória de você em carro, assim, pilotando alguma coisa já? É kart? A primeira memória foi num kart. O seu Mário de Carvalho, hoje em dia dono da Mini, maior fabricante de karts aqui no Brasil. Ele convidou meu pai para ir numa corrida, isso foi na década de 70, se eu não me engano foi 76 isso daí. Ele falou, vem aqui dar uma olhada, enfim, eu tinha 5 anos naquela época. Daí eu fui com meu pai lá pro kartódromo, é óbvio, eu vi o kart, fiquei encantado, né? Daí me colocaram no kart, mas era para andar meio que 100 metros, virar e voltar, mas bem devagarzinho. Era mais para se mexer do que qualquer outra coisa, né? Eu acho que eu não consegui entender como é que funcionava a dinâmica do acelera e freia. O acelera, o da direita, o kart anda, o freio da esquerda, o kart para, né? Eu saí acelerando tudo, tiveram que agarrar no kart para me segurar. Imagina, eu tava de shorts e camiseta. Né? Naquela época era calça curta, não era nem shorts. e daí seguraram o kart e daí perceberam que eu ainda precisava de um pouco mais de maturidade. 5, 6 anos. Exatamente. Daí eu comecei a correr, eu comecei a treinar em 78. Mas aí já... Eu já estava um pouco mais velho, tudo. Mais velho, 7, 8 anos. Mas nessa idade, por incrível que pareça, faz uma diferença bem grande. Já começar ali novo, né? Já começar a entender tudo o que está acontecendo, né? Porque muita gente fala, né? Eu tenho um primo que é apaixonadíssimo por automobilismo e conhece tudo que o Piquet fez, que você conhece tudo. E eu tava falando com ele ontem, eu falei assim, porra, o cara era muito bom. Ele e o Rubinho, eu vi os dois, aqueles moleques andando de carro, era impossível como aqueles caras já eram bom de novo. E aí o que é isso? O quanto isso é prática, é entender, é alguém que está te ensinando, é dom, o que... Óbvio que eu sempre tive o apoio do meu pai, sem dúvida nenhuma me ensinou bastante, mas eu acho que
Você até comentou do Rubinho agora. Eu acho que É, principalmente ao longo da nossa carreira no kart, um complementou o outro. Eu acho que se não fosse por causa do Rubinho, eu não seria quem eu sou hoje em dia é. e eu espero que ele possa dizer o mesmo de mim. Então, a nossa rivalidade era tão grande, tão intensa, tão forte que um tentava empurrar o outro no limite máximo e eu acho que a gente elevava o nosso nível em relação aos outros por causa da nossa rivalidade. Entendi. Isso acabou sendo intenso durante 5, 6 anos. Daí eu sou um ano mais. Desde criança. Ah, não, desde quando eu corri. Você é um ano o quê? Um ano Eu mais. sou um ano mais velho que o Rubinho, então eu comecei a correr de carro um ano mais cedo. Quando eu fui para a Fórmula Ford, ele ainda estava no kart. Daí quando eu fui para a Fórmula 3, ele foi para a Fórmula Ford. A gente só foi se encontrar de novo na Fórmula 1. Que bacana. Então começou ali, você está falando que assim, kart novo ali, você tem um competidor muito bom, de uma família também, né, que também vem de automobilismo, como você também aqui, e ali tinha que estar competindo ali no dia a dia. Quase você fala que entrou na corrida para ganhar no Rubinho, e vice-versa, talvez, né? E os Mas era mais ou menos isso. É. Tanto que anos se passaram, né? Daí inventaram aquela brincadeira séria lá na Granja Viana, né? As 12 horas de kart lá, que todo mundo vinha fazer no final do ano, né? Prova de confraternização dos amigos, né? De amigo não tinha nada, né? Um querendo matar o outro, né? Lá na pista. Mas para você ver, passaram-se os anos e acho que a nossa rivalidade era tão intensa ainda que quando a gente ia para essa prova no final do ano, a minha única preocupação era chegar na frente dele. E a única preocupação dele era chegar na minha frente. Entendi. Era uma prova de longa duração, então cada equipe tinha no mínimo 3 pilotos. Eu corri nas primeiras edições, eu corri com o Rubinho e o Tony. E a gente, inclusive, chegou a ganhar 3 vezes, 3 edições juntas, né? Da hora que eu ganhou a terceira edição, eu falei, perdeu a graça, né? Eu vou correr contra eles agora, né? Porque o legal vai ser da mesma dele. equipe. Isso, exatamente. Mas você fez o quê? Saiu da equipe? Daí eu saí. Eu pedi demissão. Eu falei, eu não vou mais correr com vocês. Deve ter ficado Daí eu montei a minha estrutura. E foi competir com eles. É lógico, eu competi contra eles. Entre outras várias equipes que estavam competindo. Mas a graça toda, a minha rivalidade com o Rubinho era tão intensa que se eu chegasse em penúltimo, desde que eu estivesse na frente dele, estava bom. E eu tenho certeza que ele vai falar a mesma coisa ao contrário. Muito legal. E começou então, tem até uma foto sua aqui, que eu acho que você pequeno, junto acho que com seu pai no carro, porque já tinha então professor. Não, isso daí foi no lançamento do carro de Fórmula 1 em Brasília, isso daí. Brasília, mas aí você tá com o quê? Com 4, 5 anos, 6? Aí foi 76, esse daí, esse era o carro cinza lá em Brasília, não, foi isso mesmo, foi o começo de 76. Que legal, né, porque eu lembro de moleque, assim, Cristiano, dessa história de Copersucar, né? Isso dava um orgulho para não era do meio, mas dava um orgulho nessa história, olha a dificuldade. Tá bom, o Brasil naquela época, nos 70, vamos lançar uma equipe, lançar um carro brasileiro, ter o Copersucar ali, né? E é legal que você estava participando de tudo, você participou da história total do automobilismo. Né? Tudo bem, você não tem idade para ser essa história viva, mas você está virando a história viva do automobilismo, né, cara? Eu acho que tem alguns aspectos bem interessantes, né? O primeiro era que o carro era fabricado, coincidentemente, 5 minutos da minha escola, onde eu estudava. Então eu saía da escola e eu ia para a oficina e ficava brincando lá na oficina. E eu achava a coisa mais normal do mundo. Tanto que lá na escola, quando perguntavam para mim, o que o seu pai faz? Por exemplo, juntavam todo mundo, né, lá numa rodinha, perguntavam para o que seu pai faz? Meu pai tem um restaurante. E o seu? Meu pai tem uma produtora disso. E o seu? Meu tem uma confecção. E o seu, o que faz? Na hora que chegava na minha vez, né? Eu respondia com a maior naturalidade do mundo. Meu pai tem uma equipe de Fórmula 1. Como se eu achasse normal aquilo lá, né? E é óbvio que nesta idade eu não tinha entendido o que era, né? E só à medida que eu fui ficando mais velho que eu consegui
entender aquilo que o meu pai estava construindo. Pô, a grandiosidade dessa história. Exatamente. Né? De fazer de a grandiosidade de uma equipe brasileira, né? Não, óbvio, eu posso me estender aqui horas só para ficar contando várias histórias, mas eu só vou contar uma história para todo mundo entender o que era construir um carro de Fórmula 1 na década de 70 aqui no Brasil. Relação de câmbio, que é óbvio que ninguém fabricava relação de câmbio do jeito que tinha que ser feito para um carro de Fórmula 1 lá na época, aqui no Brasil, né? Então, o meu pai pedia a relação de câmbio via Telex. Telex, eu acho que ninguém sabe o que é Telex. Sabe, a galera aqui não vai saber o que é Telex. Então, antes do fax. Muito antes. Bem antes. Ele fazia os pedidos via Telex lá para a Inglaterra. Daí eles construíam as relações que ele tinha pedido, colocava num avião e daí, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses depois, chegava tudo isso aqui no Brasil. Então, por aí vai. E exemplos como esse, eu tenho inúmeros outros exemplos que a gente pode ficar contando aqui ao longo do podcast, mas óbvio que eu estaria me estendendo demais. A um certo ponto... Daí o bom senso prevaleceu, porque eles perceberam que fazer o sonho aqui no Brasil era muito difícil ainda naquela época. Hoje em dia talvez seria bem diferente, porque... Mas hoje em dia, você pensar a grandeza disso, Christian, hoje não tem condição de fazer isso no Brasil, hoje. Né? Nós não temos assim, a capacidade financeira, investimento, tudo bem, tecnologia, pior ainda, né? Tudo bem, mas o mundo é muito mais conectado hoje em dia. Então, se você precisasse fazer algum pedido de peça, alguma coisa, desenvolver algo... Não, mas é muito mais fácil hoje em dia do que naquela época. Meu pai passava a mão no telefone para fazer uma ligação lá para a Inglaterra. Naquela época, provavelmente você estava pagando $3-4 um minuto para você falar no telefone. Por quê? Porque não tem WhatsApp. Hoje em dia a gente fala com o mundo inteiro de graça. É isso aí. Então, eram coisas que acabou virando desafios muito maiores do que eles estavam imaginando na época. Então, eles começaram construindo o carro aqui no Brasil, sim, mas depois eles perceberam que era melhor fazer uma sede lá na Inglaterra. E daí eles se mudaram lá para a Inglaterra, apesar de ser uma equipe brasileira, mas o carro era construído lá na Inglaterra, porque aqui, naquela época, infelizmente, era inviável. Que ano? Década de 70, né? 70 alguma coisa? Não, o primeiro carro estreou em 75. 75. Estreou em 75 lá na Argentina. Aqui nessa foto você não sabia que hoje, bom, você já tinha uma tendência, mas você não sabia que você ia ser o piloto de Fórmula 1, né? Devia ter a vontade, isso já estava no seu, um pouquinho mais de idade, isso já estava no seu coração, pô, eu vou ser um piloto de Fórmula 1 também. Aí eu tava brincando, né? Eu não tinha nem idade eu não tinha nem ideia que eu queria ser um piloto, né? Então meu pai me colocou aí no carro e eu tava segurando no volante, é isso que eu tava fazendo. Muito legal. E agora, esse caminho, né? Porque tá bom, entre o kart e a Fórmula 1 tem muita coisa ali, né? Você tem que ganhar, tem a tal da Fórmula 3000 sul-americana, depois você tem que ganhar a Fórmula 3000, aí você tem que ir para a Inglaterra em algum determinado momento, né? Quantos anos entre o kart e você chegar na Fórmula 1? Para mim até que foi rápido. Eu comecei de Fórmula Ford, foi 1 ano de Ford, 2 anos de 3, 1 ano de 3000. Então, eu levei 4 anos para chegar na Fórmula 1 do momento que eu guiei o primeiro carro de corrida. Que é o Ford brasileiro, né? Que é o Fórmula Ford, isso. Né? E isso porque eu fiz 2 anos de Fórmula 3. O meu primeiro ano de Fórmula 3 eu só corri aqui no Brasil. O meu segundo ano de Fórmula 3, até uma história interessante, né? Meu pai queria de qualquer jeito que eu corresse na Fórmula 3 inglesa. A Fórmula 3 inglesa era a categoria, na época, extremamente competitiva, onde ele tinha certeza que eu iria aprender bastante. Faltou orçamento no segundo ano para correr de Fórmula 3 lá na Fórmula 3 inglesa. E um dos meus patrocinadores na época era a Philly. E eles falaram, ok, a gente te paga aquilo que falta para você correr aqui na Fórmula 3 inglesa, que
para a minha carreira seria muito importante, só que você tem que fazer um segundo ano de Fórmula 3 no Brasil, porque comercialmente valia muito a pena para a Felishave. Você ser o cara do Brasil de Fórmula 3. Eu estar correndo aqui no Brasil e é óbvio que eles conseguiam fazer várias ativações, tudo que para eles comercialmente era muito interessante. Então eu acabei repetindo o meu ano de Fórmula 3 aqui no Brasil e quando coincidiam as datas eu fazia a Fórmula 3 inglesa e não fazia a Fórmula 3 aqui no Brasil. Eu acabei perdendo acho que 2 ou 3 corridas naquela temporada, que foram 2 ou 3 conflitos que a gente teve, mas aquele ano eu viajei bastante. Imagino. Então, Fórmula 3 lá e Fórmula 3 aqui, né? Exatamente. E Fórmula 3 lá, essa Fórmula inglesa sempre foi meio que uma porta de entrada para a Fórmula 1, não é? Ali parece que os olhos do mundo da Fórmula 1 estavam ali. Vamos ver os pilotos por isso ali, que o meu pai achava extremamente importante eu correr na Fórmula 3 inglesa. Exatamente. E aí a história de Fórmula 1, vamos chegar na Fórmula 1, Arrows. Não, daí Minardi, foi aí esse pulo para a Fórmula 1. Então, eu acho que gradativamente foi tudo se desenvolvendo. Daí no ano seguinte eu corri de Fórmula 3000. A Fórmula 3000 seria a mesma coisa que a Fórmula 2 hoje em dia, ou seja, seria o degrau que antecede a Fórmula 1. E daí eu entrei na Fórmula 3000 e fui campeão logo no meu primeiro ano de estreia. Então no final do ano você está entre a cruz e a espada, né? O que você faz? Porque se você ficar mais um ano, você tem tudo a perder. E como você ganhou no primeiro ano, praticamente o passo natural seria o teu ingresso na Fórmula 1. E aí foi. E daí foi. Se você perguntar para mim o que você faria diferente, eu adoraria, se eu pudesse escolher, talvez ser um ano mais velho, porque eu sei o quanto que eu estava mais maduro na minha segunda temporada de Fórmula 1 em relação ao meu primeiro ano. Mas foi do jeito que foi e é óbvio que a gente não pode reclamar de absolutamente nada. Eu fico imaginando assim, né, o primeiro dia sentado numa competição de Fórmula 1, cara, deve ser uma realização. Foi na África do Sul. Deve ser uma realização assim, eu acho espetacular, pessoal, né? E pô, aí você ainda tem um lado de família e tudo assim, cara, deve ser uma sensação indescritível. Não, sem dúvida nenhuma, acho que foi uma realização pessoal muito grande, mas tá também ao lado dos meus pais que sempre me apoiaram a minha carreira inteira. Eu acho que foi uma realização muito grande para eles também. Pô, então, para todo mundo, exato. E esse sonho todos nós conseguimos conquistar em 1992, que foi a minha estreia na Fórmula 1 na África do Sul. Aí foi no lançamento do carro, no lançamento da Minardi em 93. A gente estava em Misano. Foi até engraçado esse dia. Você né? tá uma quê? criança ali, não tá? Mais ou menos. O tempo passa para todos, né? Então, porra, que legal essa história. Essa é 93 a Minardi. Exatamente. Que bacana. E aí, mas o primeiro foi a Arrows, né? Não. O primeiro foi o contrário. Exatamente. Foi essa aqui mesmo. Então, esse foi no meu segundo ano de Fórmula 1. No segundo ano de Fórmula 1. Pô, tem aqui patrocínio do Banespa, hein? Exatamente. O Banespa estava investindo na época no falecido Banespa na história aí. E, cara, e Fórmula 1, do que você já tinha dirigido, de Fórmula 3, é muito diferente. Já era, tudo bem, mas já era muito diferente. Não, eu acho que não. Eu acho que é mais ou menos um passo natural quando você vai fazendo a escadinha toda. Então, você, por exemplo, no meu caso, comecei de Fórmula Ford, então Fórmula Ford, Fórmula 3, Fórmula 3000, que seria aquilo que eles chamam de Fórmula 2 hoje em dia. A hora que você entra para a Fórmula 1, saindo da Fórmula 3000 naquela época, Fórmula 2 hoje em dia, é meio que um passo natural. Assim que você vai indo lá, né? Tudo bem, o carro é mais rápido, o carro faz muito mais curva, tecnologicamente falando, o carro é mais avançado, mas também eu me defrontei com esses passos, com essas diferenças em todas as categorias que eu passei, né? Então já começando na Fórmula Ford, indo para a Fórmula 3, aí da Fórmula 3 para a Fórmula 3000, então não é que
eu saí do kart e sentei direto num carro de Fórmula 1. Então foi meio que uma escadinha natural e eu sou muito grato a isso, porque eu fiz essa escada natural justamente pelo fato, quando eu cheguei na Fórmula 1, eu estava preparado para a Fórmula 1. Onde ia estar sentado, né? Exatamente, eu sabia mais ou menos o que esperar de um carro de Fórmula 1. E aí tem uma coisa também que né, a gente, quando lembra de você, lembra de sucesso, essa história de sucesso brasileira, mas lembra de acidente, né? Também não tem como não falar do de 93, né? Para quem conhece um pouco de automobilismo, e essa foto aqui é uma coisa... é uma coisa tranquila de falar com você aqui agora, mas você... Eu lembrava, vou falar com o Christian Fittipaldi, cara, me veio uma mente assim, cara, ele voou com o carro e deu uma cambalhota ali nessa história em 93 em Monza. Esse é o acidente mais marcante da sua carreira, não é? Ah, com certeza. E por incrível que pareça, não aconteceu absolutamente nada. Nada. Tipo, o carro... Deus estava ali, viu? Aí, quando o carro estava de ponta cabeça, aí passou o filminho pela minha cabeça de momentos importantíssimos ao longo da minha vida. Então, uma primeira festinha que a minha mãe me levou, daí algum momento legal com a minha família no Natal. E pode parecer uma loucura, mas o fato do carro ter virado foi, sei lá, um segundo e meio, tudo, mas passa o filme da sua vida durante 1 segundo e meio, e quando eu estava dentro do carro, parecia, nossa, uma eternidade. Sim. E mais louco de tudo é quando o carro estava de ponta cabeça, eu lembro dele subindo assim, eu falo, nossa, eu tô bem, eu não tenho nada para fazer, eu não consigo soltar o cinto e sair andando. E de repente, se o carro não cair nas 4 rodas agora, em 1 segundo eu não vou mais estar aqui com vocês, eu posso morrer. Pois é. E não tenho o que fazer. Então, essa como que eu posso dizer? Essa sensação de impotência naquele momento é muito louca, porque você tá lá, você tá bem. Segundo. E você tá quanto por hora aqui? Só para mais ou menos a quantos quilômetros por hora? 315, mais ou menos. E a sorte que o carro virou, né? Justamente pelo fato de estar nessa velocidade, porque se estivesse bem mais lento, ele provavelmente não teria completado a volta inteira. Se o carro caísse no Santo Antônio, ou seja, de ponta cabeça, eu tenho certeza que o Santo Antônio não teria aguentado nessa velocidade. Consequentemente, se o Santo Antônio não tivesse aguentado, a primeira coisa que teria acontecido comigo seria fraturar uma vértebra. Enfim, uma não, algumas, né? Então, seria praticamente game over, né? Só que o fato do carro ter virado e ter caído de novo nas 4 rodas, por incrível que pareça, ele ainda cruzou a linha de chegada, parou, porque dessas 4 rodas sobraram 2, né? Que no processo do acidente, na hora que ele aterrissou, eu perdi a roda traseira e mais a roda dianteira do lado esquerdo. E daí a hora que o carro parou, eu soltei o cinto, desci do carro como se nada tivesse acontecido. Deus estava ali dando uma... Com certeza. Deus estava dando uma olhada ali, falou, vou te dar mais uma chance. Eu vou te dar outra chance. Ele deu aquele empurrãozinho no carro. Galera, quem não viu, vale a pena olhar no YouTube e colocar lá. Boa. É Christian Fittipaldi, acidente em 1993, porque tem um videozinho, é uma loucura. O carro vai e simplesmente ele voa e dá uma cambalhota e fica ali. Acho que é o Galvão Bueno narrando, primeiro ele não percebe, depois acho que ele percebe. Porque a imagem só mostra eu passando pela linha de chegada. Sem pneu, acho. Exatamente. Menos, não, sem 2 rodas. Dele, acho que ele até faz um comentário, ele falou, meio que, o que aconteceu? Como é que o Christian... A hora que passa, daí que cai a ficha. E daí ele... Nossa. É dos mais fantásticos e com fim, graças a Deus. um final feliz, na verdade, mas é dos acidentes mais fantásticos que tem essa cambalhota sua ali. Você correu, Christian, 43 corridas de Fórmula 1, né? Entendeu? E temporadas, e bacana essa história. Você faria alguma coisa diferente na Fórmula 1? Eu acho que o meu sonho de Fórmula 1 eu acabei desistindo muito cedo. Aí
no caso aí a gente está com a foto do meu carro de 94, que era lá na Arrows. Aí foi o lançamento do carro em 94 em Silverstone, como todo mundo pode perceber, né? Um dia garoando, né? Frio pra caramba. Dia em Não, pediram para eu tirar. Né? Um dia bem inglês, né? Dia Típico inglês. Pediram para eu tirar meu casaco, tava morrendo de frio para fazer essa foto aí. Devia estar, sei lá, 1 grau, 0 grau, menos lindo, 1. Um dia lindo. Mas eu acho que eu desisti muito cedo. Na verdade, quando a gente teve a oportunidade de correr de Indy, eu conversando com meu pai, eu falei, vamos correr uma temporada de Indy, vamos ver como é que é, e daí a gente volta para cá. Só que daí, durante essa minha primeira temporada de Indy, eu acabei assinando meu primeiro contrato lá na Newman Haas, que era uma das melhores equipes que tinha. O meu primeiro contrato era de 3 anos, daí eu renovei por mais 2. Eu praticamente, o tempo passou, eu estava 5 anos lá nos Estados Unidos, já nesses 5 anos gerei uma série de raízes e tudo. A categoria naquela época estava bombando, era muito legal. E quando eu olhei para trás, eu tinha perdido aquele bonde da Fórmula 1. Então... Você é um cara de Fórmula Indy, né? Exatamente, foi do jeito que foi, mas se você perguntar, desculpa, voltando à sua pergunta, o que você faria de novo? Talvez eu acho que eu teria insistido mais na Fórmula 1, que eu acabei insistindo muito pouco. Mas na Fórmula Indy foi legal, que aí você mudou para os Estados Unidos. Eu mudei para os Estados Unidos. E lá na Fórmula Indy tive uma vida lá nos Estados Unidos, tudo, então... Esse era o carro Fórmula Indy, não era? Esse foi o carro que eu terminei em Indianápolis. Quase ganhei minhas primeiras 500 milhas lá de Indianápolis. Inclusive, eram todos os patrocinadores brasileiros. É mesmo? Tô vendo aqui, ó, BCN, Chapecó, Bob's, Bardal. Então, legal, e o fato de ser todos patrocinadores brasileiros, a gente desenvolveu esse carro verde, amarelo e azul, que quando você filmava ele de cima, era a bandeira do Brasil. Aqui de lado você não percebe. Que legal, que dá para ver que tem aqui o triângulo. Losango. Não, exatamente. Losango. A bola, aonde eu sentava, era a bola azul. Ah, que lindo. E esse carro visto de cima era maravilhoso. Ah, que bacana. E legal porque é um carro brasileirão na Fórmula Indy. 100%. Que é totalmente americana, né, cara? Aquela história. E nessa... Fórmula Indy tinha também circuito oval, não tinha? Tinha circuito oval. Indianápolis, né? Indianápolis é a prova icônica, oval, então oval, 500 milhas lá de Indianápolis. E essa adaptação sua para correr, porque eu lembro para nós, estou lembrando de eu moleque, acostumado, a gente foi doutrinado a gostar de Fórmula 1, né? Eu gosto de assistir Fórmula 1. Então para nós você via circuito oval, para brasileiro, era meio assim, mais chato, né, cara? Quero ver o Christian, no circuito de rua em Mônaco. Eu acho que quando eu fui para os Estados Unidos, a minha adaptação foi relativamente, acho fácil até, para correr nos circuitos mistos, né? Porque você tinha os mistos permanentes, e que eram os circuitos permanentes, e daí você tinha os circuitos de rua, mas que era a mesma coisa que eu estava já fazendo na Fórmula 1. O que era bem diferente eram os ovais. Dentro das configurações dos circuitos ovais, você tinha os curtinhos de 1 milha, daí você tinha os ovais médios, que variavam entre 1,5 milha e 2 milhas, e daí você tinha os ovais longos, que eram de 2,5 milhas. Então isso era bem diferente daquilo que a gente estava fazendo lá na Europa com a Fórmula 1, porque a própria natureza da brincadeira já dizia tudo. Os carros de Fórmula 1 não são carros construídos para correrem em circuitos ovais, e eles só correm, o histórico da Fórmula 1 é só de correr nos circuitos mistos. E tinha NASCAR também. NASCAR ficou famoso com certeza aqui porque... videogame, eu lembro de NASCAR primeiro do videogame, que era esse daí foi no carro do rei, lá do Richard Petty. Inclusive eu tive a honra de poder acelerar o carro 43, um carro no meio NASCAR, é um carro icônico deles.
Que é óbvio que tem muita história, esse número 43, mas eu acho que aí foi um passo que eu dei na minha carreira que a concepção de tentar ir para a NASCAR, ser o primeiro estrangeiro a conseguir entrar lá, era muito boa. Só que eu acho que tiveram vários elementos dessa minha aventura, dessa ida para a NASCAR, que acabaram não se casando. Então, de repente, o meu ingresso não foi com a equipe que poderia me ajudar. A equipe era icônica, era a Petty Motorsports, o rei Richard Petty, que todo mundo conhece lá nos Estados Unidos, tinha vencido inúmeros títulos lá na NASCAR, só que eles estavam meio que com dificuldades até de performance, um pouco financeira, tudo. Então, não foi aquela equipe perfeita para poder me ajudar com a minha falta de experiência na NASCAR. Ou seja, eu tinha que aprender bastante e a ideia foi boa, mas eu acho que a execução podia ter sido a execução poderia ter sido melhor. A execução sendo melhor teria sido melhor para todo mundo. Mas mas tudo bem. Vamos olhar o copo cheio, né, cara? Eu comecei falando aqui, ter você no Sucesso Brasileiro é muito legal. Você fala assim, poxa, será que eu tenho que estar aqui? Eu não vou nem te responder, cara. Porque, né, você tem você está falando com muita humildade, mas eu vou ver o copo cheíssimo. Você é o único piloto brasileiro que participou de Fórmula 1, de NASCAR, de Indy, de circuito mundial, de outra que chama... IMSA. IMSA. Então, IMSA, WEC, é mais ou menos a mesma coisa. Então, na verdade, você tá bom, podia ser campeão aqui, chegou em... Ninguém corre 500 milhas de Indianápolis. Eu falei, cheguei em segundo. Chegou em segundo nas 500 milhas de Indianápolis. Então, acho que é uma baita história, né? É um baita currículo de sucesso pra caramba como piloto, né? Então, parabéns por isso. Obrigado. Eu vou te falar isso porque vem aí a minha pergunta importante do nosso episódio, né, cara? Porque você é um cara de muito sucesso. E a gente brasileiro, agora eu vou falar como admirador e torcedor, né? Então a gente está acostumado com a geração, né, veio lá José Carlos Patti, seu tio, seu pai, pilotos de muito talento. Aí veio uma geração sua aqui, né, que vem, tá bom, então você tem, Rubinho Barrichello, tem você, né, você tem, tem o Senna, o Piquet, depois tem você, o Massa, tem essa galera. E aí parece que tem um vácuo de talento, na verdade, que a gente vive essa nossa... Parece que nós estamos órfãos de pilotos, assim. Não sei, claro que a Fórmula 1, ela salta aos olhos, assim, né? Mas por que a gente... Primeiro, você tem essa visão que existe aí, que hoje a gente não está no mesmo... Não tem esses talentos como até a sua geração. E por que isso aconteceu? Acho que é uma série de fatores. Eu acho que não é tanto o talento em si. A gente tem vários pilotos jovens com muito talento que, infelizmente, eles não tiveram as mesmas oportunidades que, de repente, vamos usar eu como exemplo, o Rubinho, que é da mesma geração que eu, Rubinho, a gente teve. Eu atrelo isso a vários fatores. Por incrível que pareça, eu acho que se a gente pegar de, sei lá, 10, 12 anos para cá, essa diferença no dólar que está dando em relação à nossa moeda, por exemplo, ou seja, essa subida do dólar em relação à nossa moeda, com certeza deve ter dificultado muito a entrada de vários talentos, até mesmo, não vamos nem falar de Fórmula 1, nas categorias de acesso. Então tem muitos pilotos com talento que infelizmente eles não conseguiram correr numa Fórmula 3 lá na Europa, não conseguiram correr numa Fórmula 2, justamente pelo fato de não achar orçamento, e não por não ter empresas que não estariam favoráveis a incentivar ou tentar ajudar esse talento novo a entrar na Fórmula 1, mas sim porque o orçamento acaba ficando inviável
para todas as companhias brasileiras. Então, sinceramente, eu acho que esse é um dos... uma questão econômica. É uma questão econômica, exatamente. Porque a gente tem que lembrar que, bom ou mal, a gente vem de um país de terceiro mundo, comparado com outras potências enormes que têm uma economia muito mais forte. E é óbvio que quando você vai bater na porta das empresas, pedir, no caso, hoje em dia, orçamento para você começar na Fórmula 1, sei lá, 15, 20 milhões de dólares, é uma coisa você pedir quando você vai em portas de empresas de países de primeiro mundo, comparado com, você vai pedir 20 milhões de dólares hoje em dia para você tentar conquistar o seu sonho na Fórmula 1, são um pouco mais 100 milhões de reais, né? É muito dinheiro. E outra coisa que é muito importante que a gente tem que lembrar é apenas um investimento. Não é que você está comprando uma casa, você está comprando... casa, eu já estou exagerando, mas você está comprando um prédio, por exemplo. Aquilo vale alguma coisa. Você está comprando um terreno. Esse investimento que você está fazendo na promessa jovem, no final do ano, se por acaso não der certo, por um motivo ou outro, vai virar poeira. Vai sumir. É a mesma coisa que se pegar 100 milhões de reais e você tacar fogo embaixo. Então, eu acho que esse é um dos motivos, mas por esses e outros motivos, acabou dificultando a estrada de vários talentos que, na minha opinião, têm potencial para chegar na Fórmula 1, só que não conseguiram, porque não conseguiram levantar o dinheiro suficiente para eventualmente chegar lá. É o que você falou, né? Aquele carro seu lá só tinha patrocinador brasileiro, né? Hoje, não sei se as empresas brasileiras conseguiriam estar naquela... Aquela época, eu acho que a gente... Esse carro, por exemplo, esse carro aí... Chapecó, Bob's e... Então, esse carro, eu acho que a gente levantou nessa época aí, 95, acho que nesse carro que vocês estão olhando tinha 4 milhões de dólares aí. Que hoje em dia, se você parar para pensar, fazer a conta... Eu não sei se eu teria tido... 25 milhões de reais. Exatamente. Eu não sei se eu conseguiria levantar esse dinheiro. Nessa época. Exatamente. Nessa questão econômica. Então não é uma questão. Agora, o talento, você acha que a gente, sim, eu tem acho uma que geração de pilotos formados no kart, nas categorias de base de acesso brasileiro? Eu acho que tem o talento. Vamos colocar o fator financeiro à parte. Vamos fazer outra análise também. Hoje em dia, a Fórmula 1 está muito limitada, porque só são 20 vagas. Na minha época, quando eu entrei na Fórmula 1, eram 30 carros. Desses 30 carros, só 26 classificavam para a corrida. 4 iam para casa. Então, ou seja, você já tinha, de largada, você já tinha 10 assentos a mais na Fórmula 1 do que você tem hoje em dia. Então você já tinha mais oportunidades do que você tem hoje em dia. O fato de você ter menos oportunidades hoje em dia deixa o circo muito mais restrito. Então, se você não tiver amparado pelas grandes empresas, eu digo por uma Mercedes, por uma Ferrari, por uma Red Bull, desde o começo da sua carreira, que é assim que eles estão buscando os jovens talentos hoje em dia, desde a época que você entra no kart. Então você ter alguém te assessorando desde a sua base, quando você está começando, a sua entrada na Fórmula 1 fica praticamente impossível. Vamos usar o exemplo do Drugo. Teve uma carreira muito boa, foi campeão de Fórmula 2, ou seja, estava com as credenciais necessárias para ele entrar na Fórmula 1. Foi falado que ele entraria, só que a vaga na Aston Martin acabou não aparecendo, daí um dos pilotos da Aston Martin é filho do dono da equipe, então é óbvio que aquela vaga nunca ia ter. O outro, então, com o Fernando Alonso, que dispensa comentários, e daí o Drugo fez o papel dele, foi campeão, o tempo foi passando, passou o primeiro ano, que não deu, passou o segundo ano. Até com um pouco de tristeza que eu falo. Eu acho que ele perdeu aquela janela da Fórmula 1. E, no entanto, o talento ele tem.
Porque Pois é. ele foi campeão de Fórmula 2, ele É. fez o necessário para poder entrar na Então, Fórmula além 1. de tudo, tem um pouco de O timing. time, um pouco Também um pouco de sorte, o vou falar, sorte, exatamente, de estar no lugar certo na hora certa. Como tudo na vida, né? Diga-se de passagem. Tudo. E dos esportes também, né? Também. A gente pegar mesmo no futebol brasileiro é a mesma coisa. Tem talento, fala assim, cara, não tem a vaga, perdemos ali Exatamente. craques, né? A gente perdeu exatamente isso. Mas a gente está à beira, talvez, de um novo sucesso brasileira, né? Então tem a notícia agora que, tá bom, Gabriel Bortoleto vai ser piloto da Fórmula 1, não sei se já está confirmadíssimo ou Não, já confirmado. está mais que Está confirmado. confirmado, vai estar na Sauber 2025. Vai estar Então, na Sauber em 25, que vai virar Audi, 100% Audi, mas em 25 já é essa transição entre Sauber e Audi. Daí a partir de 26 é 100% Audi. Nosso último piloto de Fórmula 1 foi 2017, 17, 18 talvez, o máximo. Eu acho que foi. Nós estamos 7 anos sem piloto de Fórmula 1. Então temos uma ótima notícia para o automobilismo, para tudo. Até para também, né, para alimentar o imaginário do jovem, né? De ter um piloto brasileiro na Fórmula 1, de falar assim, pronto, então existe a possibilidade que brotem novos talentos com poder financeiro. Eu acho que no caso agora do Gabriel, que inclusive ele já foi lá no Pelas Pistas 2 vezes, muito centrado, muito cabeça, nossa, nem parece que é a cabeça do moleque, parece que é a cabeça de um rapaz de 30, 40 anos, né? Tanto que, voltando à sua pergunta que você tinha feito para mim, né? O que você faria diferente, né? Sabe que eu tive um chefe lá nos Estados Unidos, toda vez que eu entrava lá no motorhome, ele colocava a mão dele no meu ombro e ele falava assim, nossa, eu adoraria ter o teu corpinho com a minha idade, né? Eu olhava para ele e falava, o que esse velho tá falando? Ele tá ficando louco da cabeça, né? Hoje em dia eu entendo perfeitamente o que ele tá falando. Entendi. Isso foi uma das coisas que me surpreendeu bastante no Gabriel. Ele sentou na nossa mesa lá de podcast, ele foi uma das primeiras colocações dele, ele virou e falou assim, nossa, eu sei que a minha janela é de 3 anos, se eu não conseguir entrar na Fórmula 1 nos próximos 3 anos, eu preciso pensar no plano B, daí eu vou me profissionalizar de outra categoria, seja Indy, IMSA, WEC, sei lá, mas ele já estava consciente disso. Que legal. Não é aquilo lá que, nossa, eu tenho um sonho de entrar na Fórmula 1, daí eu vou ficar tentando, e se não der eu vou tentar mais um pouco, até a hora que realmente me matarem, que eu realmente não consigo entrar na Fórmula 1. Então, você via que ele já estava muito bem estruturadinho para isso. Bacana. Isso daí foi muito bom e eu acho a gente espera, né, o máximo possível dele na estreia na Fórmula 1 pela Sauber. Mas o mais importante de tudo, eu acho que o que ele tem que fazer o ano que vem a competição dele vai ser contra o companheiro de equipe dele, que o Hülkenberg é um cara que tem muita experiência na Fórmula 1, extremamente rápido, e então vai estar todo mundo comparando o Gabriel a ele. Se ele conseguir resultados parecidos ou talvez até melhor, você pode ter certeza que outras portas irão se abrir, mas a gente também não sabe, né? De repente, onde ele entrou na Sauber, que vai virar Audi no futuro, de repente vai ser uma grande equipe, então ele nem vai ter que pensar em sair de lá, exatamente. Pode ficar lá para fazer. Mas se ele for bem o ano que vem e estando sempre do mesmo nível do Hülkenberg, talvez até um pouquinho acima, você pode ter certeza que outras grandes portas vão se abrir. E pra gente, assim, que vai ter torcida no Brasil, vai, né? O Brasil tá carente. Tá carente, tá carente de ter um ídolo. Então, né, o Brasil aprendeu a fazer ídolos dessa forma, né? De levar, tá bom, não tem problema, vamos comemorar o 13º lugar, mas vamos comemorar que seja um na frente do Hülkenberg, né? 13º, 14º. Não. Comemoremos assim, mas vamos curtir 7, 8 anos depois de ter um piloto em Fórmula 1, né? Vai ser bom para toda a categoria, eu acho. Sem dúvida. Que legal. E hoje, o que você faz, Cristiano, nessa história? Toda essa sua carreira, assim, o que te move hoje, cara? Eu sou consultor nos Estados Unidos de um dos nossos patrocinadores. Aqui no Brasil eu faço as transmissões de Indy.
ESPN, Disney Plus, então quem nunca assistiu, por favor, fiquem ligados. Eu, Thiago Alves, o Thiago narra, eu comento, Bem legal. Vitor Martins comenta também junto comigo e o professor Edgar, o doutor Edgar de Melo Filho também, que enfim, faz isso há muitos anos, ele também está nessa junto conosco, e além disso eu tenho o nosso podcast aqui, Pelas Pistas, eu, Nelsinho Piquet e Thiago Alves, vai ao ar toda terça-feira às 9 horas da noite. Aí, ó. É esse aqui, não é isso? Eu sou o cara do meio. Eu percebi. Então. Seu cabelo tá grande. Quem corta o seu cabelo, hein, cara? E eu não vou falar. Tem que mandar um abraço pro Passarinho, aquele que proporcionou esse encontro aqui. Não, é diferente, o cabelo lá, ele tá bonito o cabelo. Eu tava cabeludo aí, hein, Passarinho? Sensacional. Às vezes eu fico uns 2 meses fugindo dele, daí quando eu apareço lá, eu tô com uma juba gigante. Passarinho, um amigo em comum, galera. E quem não viu, veja aqui, ó. O Pelas Pistas é um podcast muito, muito legal, que para quem curte automobilismo e quer saber de novidade, é um papo descontraído, seu com o Nelsinho Piquet, Thiago Alves, muito, muito bacana essa história de podcast. Por você estar à vontade aqui, então você além da história do podcast, você também é comentarista, bom, você vive automobilismo, né? Você curte essa história de estar ali comentando. Eu acho que acaba sendo praticamente um elo natural, porque quando eu estou assistindo as corridas, eu estou dando a minha opinião daquilo que está acontecendo. E às vezes eu acerto, às vezes eu erro, mas eu vou falar aquilo que eu acho. Só que eu assisto com uma naturalidade gigantesca, porque foi praticamente aquilo que aquilo que eu fiz a minha vida inteira, né? Então eu consigo ter um enfoque de como se eu tivesse guiando, se eu tivesse dentro do carro. E de novo, quero deixar bem claro, eu vou opinar, vou falar aquilo que eu estou achando. Agora, se vão concordar comigo ou não, eu não estou com nenhuma arma na cabeça de ninguém, né? Eu acho que você não toma cerveja, mas eu vou te dar uma cerveja. Se você muito obrigado. Cerveja, você tem algum desses caras também para presentear. Essa cerveja é Hiller Beer, olha aí, que bacana. O que a gente faz, né? Eles fizeram uma tiragem para nós do Sucesso Brasileiro. Essa tem uma história legal. Essa cerveja. Tô louco, meio litro de cerveja. Meio litro. 2 ainda. Então. Eu tenho 1 litro e pouco de cerveja. Essa aqui, mas o que é a história do Sucesso Brasileiro aqui? Que isso é feito com lúpulo brasileiro. Então, na verdade, é um amigo meu que produz o lúpulo no Brasil. Lúpulo é um negócio muito europeu, de clima frio, lógico, Estados Unidos. Mas já produzem, Passa 4, já conseguem produzir já com níveis bons. E ele começou a fazer cerveja artesanal. Então ele falou assim, bom, então vou fazer uma tiragem para vocês no Sucesso Brasileira, para você dar para os seus convidados. Pô, será muito bem-vindo. Então o Hiller Beer é essa história, o Tídio é isso. E ele também é sócio meu numa empresa de consultoria. Como eu te falei, na verdade, isso aqui, podcast, é uma coisa que a gente faz como um propósito, ajudar. Mas o que eu faço mesmo é isso, é consultoria de TI, é a Multi, que é a empresa de tecnologia. Aquilo que a gente está falando um pouquinho fora do ar aqui, assim, meu setup de tecnologia, você é o cara meio Apple, não sei o quê, mas a gente faz consultoria estratégica de TI. Então a gente tem muita implantação de sistemas todos na Multi. E eu precisava de mais um parceiro, a gente arrumou mais um parceiro para o podcast. Você sabe, podcast precisa de parceiros. Que a gente conseguiu também um que chama Visualed, que é legal, que é uma empresa de um outro amigo. Então, na verdade, os amigos vão olhando, assim, que legal, vou te ajudar lá. Então tá bom. Visualed, ele faz é especializado em multimídia e plataforma integrada. Então você imagina aquelas telas monstruosas de LED, que tem 10 metros por 3, por 5, por não sei o que lá. Então eles fazem todas essas telas. Legal também a empresa brasileira, ele juntou 4 fabricantes no brasileiro. Antigamente só importava tudo. Eles começam a importar o básico, mas começam a montar essas histórias de qualquer tipo de painel de LED. Para sala de conferência, para shopping, para empresa. Então o Visualed é um outro também bacana, né, que você vê.
E agora é engraçado, né? Porque ele fala com uma naturalidade. Não, a gente fez uma tela ali que é 10 metros por 3 e pouco. Eu falei assim, porra, 10 metros de tela. É grandinho, né? Grandinho. Eu falei, não, porque agora com o LED você consegue fazer, nós vamos fazer uma de 12 metros, não sei aonde. Eu falei assim, pô, tá bom, eu sou... Ó, é umas coisas assim. Então tem essas 3 histórias que nos ajudam aqui no sucesso à brasileira. Você acha, Christian, que a gente vai estar então no momento... Tá bom, tem o Bortoleto no mundo de Fórmula 1. Você acha que a gente vai estar no momento bom do automobilismo brasileiro nos próximos 10 anos? Eu acho que o fato do Gabriel ter entrado agora na Fórmula 1, ele com certeza vai ajudar a incentivar. Eu não vou falar abrir portas, porque essas portas de brasileiros para a Fórmula 1 elas já foram abertas há muitos anos atrás, mas é claro que novos talentos vão se espelhar bastante no Gabriel e vão incentivar novos talentos, e eu espero que também incentivem várias empresas a incentivar, a investirem nesses novos talentos. Então eu acho que uma coisa é meio que decorrência da outra. O Gabriel indo bem, você pode ter certeza que a palavra Fórmula 1 brasileiro indo bem, se o Gabriel está indo bem, por que não pode ter outro Gabriel que pode chegar também na Fórmula 1? Então, outros pilotos de teste ali exatamente, então eu acho que isso movimenta todo mundo Fórmula 1 aqui no Brasil, e é óbvio que a gente espero que também a gente veja outros talentos no futuro em breve participando da categoria. E acho que isso é categoria Fórmula 1, mas quando a gente fala de... E existe automobilismo no Brasil, né? Quer dizer, Stock Car, as corridas de caminhão, que também você já participou, provas de endurance, de longa distância, até que não estão tão famosas hoje assim. Mas você acha que isso também vai ajudar o automobilismo como um todo no Brasil? Sem dúvida nenhuma. Mais provas e mais aquilo que eu falei, o imaginário dos nossos jovens para estar querendo participar. Eu diria que é aquele famoso como é que fala em português? Enfim, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, pelo amor de Deus. Não estou falando que esse é o caso do Gabriel, tudo, mas quanto mais gente tiver falando de automobilismo aqui, melhor é para todo mundo, melhor é para os potenciais que eventualmente possam entrar na Fórmula 1, mas também é melhor para o nosso automobilismo nacional, onde, diga-se de passagem, vários, não só pilotos, como equipes, como daí integrantes dessas equipes, vivem profissionalmente do automobilismo. Então, a gente tendo um automobilismo nacional mais forte, vai ser melhor para todo mundo. Que seja um outro ciclo bom, né, de automobilismo, né, essa história, porque a gente fica vendo mexicano na Fórmula 1, fica vendo um monte de vendo argentino agora na Fórmula 1, né? E fala assim, cadê o brasileiro, né? Você acha que ele é comparado aos argentinos e mexicanos atuais, você acha que o argentino ficou, sei lá quantos anos, mas que eu me lembro, foi bem mais que 10 anos antes da entrada do Colapinto, agora que entrou já de uma maneira bem expressiva, e eu tenho certeza que ele tá na Fórmula 1 para ficar durante muitos anos, ele já demonstrou que ele tem muito talento. Agora te faço a pergunta, por que o Gabriel não pode ser exatamente a mesma situação? Sem dúvida. Então, ele está fazendo uma campanha fantástica de Fórmula 2, inclusive está indo para os finalmente desta temporada, segue como líder no campeonato de Fórmula 2, de repente ele na Fórmula 1 vai estourar. Torcida total para essa história aqui. E, cara, o que você entende por sucesso, Christian? Essa pergunta é boa, mas... Boa. Eu acho que é muito pessoal o sucesso. O sucesso, na minha cabeça, é quando, seja você vai para a pista como piloto, ou você vai como presidente de uma multinacional, por exemplo, para um dia de trabalho seu,
eu nunca consegui, no meu ramo, por exemplo, e eu tenho certeza que se você entrevistar vários presidentes de multinacionais, eles vão conseguir fazer um comparativo parecido com esse que eu vou citar agora. No meu ramo seria, eu sentei dentro do carro de corrida e eu sei que hoje eu consegui extrair 101% dele. Agora, se o carro de corrida que eu estava sentado estava apto a vencer uma prova ou não, é outros 500, porque de repente tinham carros mais rápidos do que aquele, mas eu sei que eu montei no carro e eu extraí 100% do carro e eu vou voltar para casa sabendo que eu não estou devendo absolutamente nada para ninguém. Então, isso para mim eu acho que é sucesso, porque eu dei o meu máximo para aquilo que eu almejei a minha vida inteira, que era ser um piloto profissional de automobilismo. Inclusive, muitas vezes, eu fiz corridas onde eu terminei em terceiro, por exemplo, em quarto, em quinto, que foram 10 vezes mais difíceis do que aquelas que eu venci. Sim. Então, geralmente as pessoas atrelam o sucesso a quando você vence. Eu atrelo o sucesso, sim. Vencer é o gol final, né? Que todo mundo quer ter. Vencer corridas, vencer campeonatos. Mas eu atrelo a extrair o máximo possível daquele seu dia de trabalho e voltar para casa sabendo que, hoje você poderia ter colocado qualquer outra pessoa lá dentro, mas não teria tido o mesmo desempenho que eu tive. Isso para mim é sucesso. Que muito bacana. E legal essa alusão que você fez dá para usar isso tudo, né? Na nossa vida pessoal, exatamente. Na nossa vida profissional, no mundo corporativo. Mundo corporativo. Você tem ali a ferramenta, você tem a coisa, extrair o que for melhor. Primeiro você fazer um dono de restaurante, alguém que trabalha no banco, enfim. Pode ser que você não tenha ganhado de todos, mas você sabe que com aquilo que você tem, aquilo que está debaixo do seu guarda-chuva, naquele dia você fez o teu melhor. Muito bacana. Muito bacana. E se você puder, você deu muitas dicas legais, assim, mas se a gente puder resumir 1, 2 dicas para quem escuta você e fala assim, tá bom, o cara pode estar escutando querer ser piloto ou querer usar um pouco da sua trajetória. Que dica você daria para quem quer ter um sucesso como você? Que o mundo dá voltas muito rápido. E eu ainda aprendo isso hoje em dia. Às vezes, dependendo da situação, às vezes eu sou uma pessoa ansiosa. E daí, quando parece que está tudo perdido, você acorda no dia seguinte, a historinha já é completamente diferente. Então, eu acho que é muito importante você ter a paciência, você ter a calma e você ter a frieza para conseguir, na hora, tá olhando para uma situação que parece trágica, mas essa situação ela pode se reverter muito rápido. Sim, sim. E é engraçado que você falando esse exemplo de vida, assim, mas você está falando como um piloto, né? Você é o piloto, na essência, porque você está falando, o mundo dá volta muito rápido, tenha calma, vem o momento certo de fazer. É engraçado que eu estou trazendo para a vida, mas estou muito legal as suas dicas, porque acho que corre gasolina aí, corre combustível aí no sangue que está ouvindo você falar. Muito legal, cara. Acho que passa 1 hora rapidinho. O podcast é isso. Quando o papo é bom, vai muito fácil. Eu queria, como você falou, dá para falar muito do Barão, muito do seu pai, muito do clã Fittipaldi, muito da sua história, que é brilhante. É para nós brasileiros todos um orgulho realmente ter você no Sucesso Brasileira. Tem tudo a ver. Então eu queria muito agradecer a sua presença e deixar aberto para quando você quiser e a gente bola outras coisas para você. Tem um monte de histórias, eu nem precisei ler porque o papo foi bom aqui com você, tem várias histórias para a gente fazer um outro episódio, mas obrigado. Imagina, obrigado, Celso. Como eu tinha comentado no começo, é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês e quando você precisar de mim de novo, você liga
pro tal do passarinho, né? Que Opa. dizem as más línguas que é a melhor tesoura de São Paulo, né? Melhor tesoura de São Paulo. Verdade. Vai em Moema. Às vezes eu ouvi dizer que ele corta um pedaço da orelha, né? Da pessoa, mas sei lá. É, o melhor tesouro. Mas Não, sim, ó. se você tiver corajoso, acordar bem corajoso, você passa lá no passarinho, que talvez ele não vai cortar a sua orelha. Nós vamos aproveitar, então, como vai ter aqui todas aqui as direções do meu e-mail, mensagem, rede social, do Christian, vamos colocar no passarinho também, né? Vamos colocar aquele que proporciona assim. Cara, você é um baita sucesso à brasileira. Obrigado Valeu. pela presença. Obrigado. Isso aí, legal. Galera, é isso. Falei que o episódio de hoje estava muito bacana. Nosso orgulho, Christian Fittipaldi, aqui, baita sucesso à brasileira. Deixa o seu like, comente, compartilhe. Qualquer sugestão sempre bem-vinda. Valeu, galera.